A paz do Senhor, bom dia. Hoje eu vou ler para vocês o livro de Mateus 26, 14 e 15, né? Que fala da traição de Judas. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com o chefe dos sacerdotes. E ele disse: "Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus?" E eles lhe disseram: 30 moedas de prata. Glória a Deus. Aqui nós vamos falar sobre o que Judas fez, né? Judas, ele entregou a Jesus. Na realidade, ele vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, né? E Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo vivo que se encarnou e veio ao mundo para nos trazer a salvação. E Judas vendeu a palavra, o verbo, por 30 moedas de prata. Só que o preço que ele pagou foi grande, né? Depois ele sentiu remorso e devolveu as moedas. E o sacerdote disse que aquilo era problema dele, né? E aí ele foi e se matou. Trazendo isso para os dias de hoje, vamos dizer que muitos também estão vendendo a palavra. Estão vendendo a Jesus, que é a palavra de Deus. Jesus, quando ele estava... o ministério dele durou 3 anos na terra, ele não vendeu nada, gente. Ele deu tudo de graça. Ele curou o cego de Gadareno de graça. Ele expulsou demônios de Maria Madalena, que tinha legiões de demônios, de graça. Ele não cobrou nada. Ele ressuscitou a menina, se eu não me engano é de Jairo, de graça. A palavra diz: de graça dais e de graça recebeis, né? Jesus, tudo ele deu de graça. E por que nos dias de hoje muitos pastores estão vendendo a palavra? Estão vendendo o milagre. Se Jesus nos deu de graça. Ele nos deu de graça. E muitas pessoas acreditam que eles possam comprar o milagre, que elas podem, como é que se diz, barganhar esse milagre. Mas por quê? Porque elas estão cegas. Assim como Judas não entendia a missão de Jesus aqui na terra, né? Essas pessoas, elas não estão entendendo, os ouvidos delas espirituais e os olhos estão fechados. Elas não entendem que Jesus, ele nos trouxe tudo de graça. Tudo de graça. Os milagres que ele fez de graça. Ele não cobrou nada. Por que que o povo hoje tem que cobrar? Muitos cobram por uma oração que Jesus fez de graça. Outros cobram por uma cura. Jesus fez de graça. Outros cobram
horrores de dinheiro, prometendo prosperidade. Se Jesus, ele é dono do ouro e da prata, gente. A palavra diz que nós somos cordeiros do rei. Se nós somos cordeiros do rei, de Deus, de Cristo, nós somos herdeiros de tudo aquilo que está na palavra. Nós somos herdeiros. Basta nós crermos. Nós não temos que ficar pagando pelos milagres de Deus. Nós não temos que estar pagando por nada. Porque Cristo nos deu tudo de graça. Né? É o contrário de quando Esaú, Jacó também foi esperto, né? Quando Esaú chegou em casa e com muita fome e Jacó tinha feito um ensopado, né? E Esaú falou para ele dar um pouco para ele, né? E Jacó falou que ele daria sim, desde que ele vendesse o direito da primogenitura. Porque Esaú era o primeiro, ele era o primogênito, né? Assim como Cristo. Cristo, ele era o primogênito de Deus. Ele é o primogênito. Só que Cristo não se vendeu. Cristo, ele não se vendeu aos sacerdotes. Ele foi vendido por 30 moedas de prata por Judas. Ele não cobrou para ressuscitar Lázaro. Tudo que Cristo fez aqui na terra, quando ele esteve na terra, no tempo que o ministério dele durou, que foram 3 anos, dos 30 aos 33, tudo que ele fez foi para glorificar o nome do Senhor. E por que o povo hoje está querendo vender as bênçãos de Deus? Para poderem ficarem mais ricos à custa da fé do povo? Para poderem usar a fé daquelas pessoas que têm pouco, e o pouco que tem, elas usam para enriquecer aqueles que já têm muitos? Onde é que está o amor de Cristo nessas pessoas? Essas pessoas não são de Deus, gente. Essas pessoas não são de Deus. Eles não pregam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos foi dada gratuitamente. Gratuitamente ela nos foi dada. Ela não nos foi vendida. Ela foi escrita pelos apóstolos com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo desceu sobre eles, onde eles escreveram as Escrituras, a palavra, no Novo Testamento. Por que o povo hoje em dia está cobrando? Por que muitos pastores estão cobrando? Porque a palavra diz que muitos virão em pele de cordeiro. Muitos lobos virão em pele de cordeiro. Virão com aquela cara de manso, humilde, que na realidade ele está querendo abocanhar a ovelha. Onde é que está Deus aí? A gente mesmo vê em muitas pregações, na televisão, na internet, a gente vê. E hoje em dia,
pastores estão usando a maquininha lá no fundo. Olha que absurdo. Para dar para a pessoa passar o dízimo. Isso, na minha opinião, isso é um constrangimento para as pessoas. Na minha opinião. É minha opinião. Não é a dos outros, é a minha. Porque o dízimo nós temos que levar à casa do Senhor e depositar lá no altar. Não é na maquininha. É depositar lá no altar. Se a pessoa tem que levar o dízimo, tá no banco, vai lá, tira a quantia do dízimo que tem que entregar e leva diante de Deus, no altar. Não tem que passar na maquininha, gente. Que é isso? E hoje em dia estão cobrando por propósitos, por coisas. Eu não digo que nós temos que ajudar, nós temos que ajudar os missionários que estão lá enfrentando perigos para levar a palavra de Deus. Os verdadeiros missionários que estão sendo humilhados, estão sendo agredidos, esses merecem todo o nosso respeito e a nossa ajuda. Agora nós darmos dinheiro para poder comprar uma bênção, para poder receber uma oração, para poder comprar a palavra de Deus, se Cristo ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne, se ele é o verbo, ele é a palavra. Por que que nós temos que nos vender? Quer dizer, por que que nós temos que comprar a palavra, se ela está aqui de graça nas nossas mãos? Basta nós conhecermos a palavra. Basta nós buscarmos na palavra. Vamos acordar, pessoal. Vamos acordar. A Bíblia diz que muitos viriam, né? Muitos viriam como cordeiro, mas na verdade eram lobos, para poder devorar o povo dele, para poder cegar o povo. E quem deixa ser cegado somos nós mesmos. Porque às vezes na dificuldade que nós estamos passando, nas adversidades que nós estamos passando, nós mesmos fechamos nossos olhos para a palavra e resolvemos que o mais fácil é comprar uma bênção. Bom, se eu pagar, eu vou receber mais rápido, mas não é. Com Deus não se barganha. Se Deus deu de graça, nós só vamos enricar essas pessoas. Eles só vão ficar cada dia mais ricos. E nós cada dia mais pobres. Por quê? Porque estamos pagando por uma oração, estamos pagando por um milagre, estamos pagando, né, por uma libertação, por uma cura, que tudo nos foi dado de graça, por Cristo Jesus. Cristo, ele é o verbo, ele é a palavra. Que o Senhor, ele possa estar abrindo os nossos olhos para que nós possamos enxergar o verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus. Porque a palavra diz que quando ele chama as suas ovelhas ouvem.
atendem o seu chamado. Por quê? Porque eles conhecem a sua voz, a voz do seu pastor. Então eu vou deixar essa palavra aqui, gente, é mais para uma reflexão do que está acontecendo nos dias de hoje. Às vezes pode estar acontecendo comigo, com você, né? De estarmos comprando uma bênção, comprando uma cura, uma libertação, mas tudo nos foi dado de graça. Cristo, ele foi entregue na cruz pelo Pai dele. Para quê? Para nos libertar. Ele morreu na cruz. A palavra diz que Cristo foi pregado no madeiro, né? E a palavra diz que todo aquele que é pregado no madeiro é maldito. Quer dizer, Cristo, ele fez maldito em nosso lugar. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades. Ali na cruz ele levou a nossa libertação, né? E ali Deus não suportou ver o filho dele sofrer, que Deus virou as costas para não ver, porque se Deus visse, ele não ia deixar continuar, mas tinha que ser cumprida a palavra, né? Isso tudo foi porque Isaac, ele não levou, ele não negou seu único filho. Isaac não, Abraão não negou seu único filho a Deus. Então, numa comparação ali, Isaac era o Cristo. Fazendo uma analogia, Isaac era o Cristo. É uma comparação, gente. Abraão, quando Deus pediu Isaac como oferta, Abraão não disse não. Por quê? Porque Isaac, ele foi a promessa que Deus deu a Abraão e Sara. Depois de um certo tempo, Deus pediu a promessa para ele de volta. Ele pediu que Abraão o crucificasse, não, entregasse ele como oferta, né, suave ao Senhor. Tanto é que quando ele não questionou, ele não falou não, né, ele simplesmente obedeceu. E nisso, o Senhor também enviou Jesus, seu único filho, primogênito, para quê? Ele veio, foi concebido pelo Espírito Santo em Maria, né? Ali ele foi gerado, ele nasceu, ele cresceu em graça e sabedoria, até que chegou aos 30 anos, ele foi batizado por João Batista. Aí ele começou a fazer a caminhada dele. Foi fácil? Não. Porque nada é fácil para quem anda nos caminhos do Senhor. Mas Cristo não se vendeu aos sacerdotes. Foi diferente. Judas vendeu a Cristo aos sacerdotes. Judas, por 30 moedas de prata naquele tempo, era uma fortuna. É só questão de raciocínio, gente.
É só questão de raciocínio. Se a palavra diz que tudo nos é dado de graça, nós não temos que pagar por bênção. Nós não temos que pagar por oração. Nós não temos que pagar por nada. Tudo é de graça. O Senhor deu Cristo para nós. Ele enviou Cristo para nós. Ele cobrou de nós? Não. A única coisa que Deus cobra da gente é obediência. Mas nós somos obedientes? Não. Nós tememos a palavra? Não. Vamos ser sinceros, né? Nós temos que andar em obediência. Os discípulos também eram seres humanos como nós. Eles também pecavam também como nós. Nós somos pecadores. Mas o que nós não podemos é começar a comprar as bênçãos de Deus. Então, vocês pensam nisso? Reflete. Que o Senhor, Ele abra os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos e nos dá entendimento para nós podermos discernir o que é certo e o que é errado. Né? Que Ele nos dê o discernimento de espírito para podermos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Que nem tudo provém de Deus. A palavra diz que aqui chegarão muitos e dirão: Senhor, Senhor, em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu preguei a palavra, e o Senhor vai dizer: afasta de mim, não vos conheço. Né? Então vamos refletir nessa palavra, que o Senhor Jesus, Ele venha nos dar a sabedoria que nós necessitamos, né? Eu vou orar agora em agradecimento ao Senhor pela palavra. Eu já orei antes de pregar a palavra e eu vou orar agora para que o Senhor abençoe o nosso dia. Senhor Jesus, eu agradeço a Ti, Pai, pela palavra que o Senhor me deste, Pai. Eu estava, Senhor, adiando, Senhor, para levar essa palavra, porque há dias que o Senhor está tocando no meu coração para falar essa palavra, Pai. Então eu clamo ao Senhor, Papai, que o Senhor nos dê o entendimento que necessitamos, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, Papai, porque nós estamos numa guerra. A nossa guerra, gente, a nossa guerra ela é espiritual. Ela ocorre no mundo espiritual que está acima de nós, né? Nós não vemos, mas há uma guerra no espiritual. Que o Senhor, Pai, venha nos trazer a sabedoria que nós necessitamos. Assim como Salomão pediu ao Senhor sabedoria, Pai, nós clamamos a Ti por sabedoria também, Senhor, para que nós possamos ter a sabedoria de discernir a Tua palavra, de compreender a Tua palavra, de discernir aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Que o Senhor possa tocar profundamente no nosso coração, que neste momento, Pai, o Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um, Pai, que necessita ouvir essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu também coloco diante de Ti, Senhor, a nossa nação, para que o Senhor esteja, Pai, que eu creio que o Senhor já está no controle de tudo, Pai. Ô, Senhor, em nome de Jesus, que essa pandemia, Pai, que essas pragas, Senhor, que está no mundo, Pai, que elas venham cair por terra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Isso não vem de Ti, Pai. Isso não vem do Senhor, eu creio. Porque o Senhor não quer morte de inocentes, Pai. O Senhor não quer isso, Pai. Ô, Senhor, abençoa, Senhor,
a Israel, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando os verdadeiros sacerdotes do Senhor, Pai. Que o Senhor possa estar dando a eles sabedoria, aumentando a sabedoria deles, Pai, o discernimento deles, dos verdadeiros sacerdotes do Senhor, aqueles que pregam a palavra com a verdade, Pai. Aqueles que não se vendem, Senhor. Aqueles que não vendem a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Eu agradeço ao Senhor por mais esse dia. Eu agradeço ao Senhor pelo alimento na nossa mesa. Eu clamo ao Senhor que o Senhor tome, que o Senhor provê, Senhor, traz provisão, Pai, porque há muita gente no mundo, Pai, passando, Senhor, por necessidades, Pai. Não tem, Senhor, o que comer, papai, porque os poderosos, Pai, estão tirando, Senhor, o pouco, que já é pouco daqueles que têm, Pai. Há muita gente, Senhor, necessitando de ajuda, Pai. Necessitando, Senhor, do amor, Pai, do próximo. Onde é que está o amor nas nossas vidas, Senhor, pelo próximo, Pai? Coloca, Senhor, o amor do Senhor dentro de nós, pelo próximo. Porque está lá nos 10 mandamentos que o Senhor deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo, Pai. Que nós possamos amar o nosso próximo. Que nós possamos sentir a dor do coração do Senhor. Porque o Senhor sofre com tudo isso, Pai. O seu coração sofre, Pai. O seu coração sangra, Pai. Com tudo que está acontecendo, Pai. Mas está na palavra, Senhor. Está tudo escrito aqui, ó. Ainda não é hora, Pai. É só o princípio. Mas não é hora. A palavra diz que é o princípio das dores. Não é a hora ainda do fim. Está na tua palavra, Pai. E tudo isso aqui vai se cumprir. Mas primeiro, precisamos levar a palavra do Senhor nos 4 cantos da terra. Porque tem muita gente ainda, papai, que não conhece a sua palavra, não conhece a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, Pai. E que seja um dia abençoado na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.